Romário, meu filho, Romário, você nem é crente da congregação. Você não é um legítimo representante das crenças da congregação, tá? Fazendo isso que você está fazendo. Você está jogando nos dois times. No time da camisa azul, no time da camiseta azul e no time da camiseta verde. Por quê? Você diz que você crê na Bíblia como a nossa única e perfeita guia de fé e conduta e que ela é infalível. Ela é a infalível palavra de Deus. Você está dizendo, no começo do seu livro, você faz essa afirmação. Afinal, coisa linda, eu acho bonito essa sua conversa. Só que, veja bem, você está levantando argumentos aí para ajudar os falsos profetas lá em cima a continuar enganando o povo com falsas doutrinas. Mas veja, querido, eles não acreditam mais na Bíblia como a infalível palavra de Deus. Eles estão dizendo, já estabeleceram no Estatuto, que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. E como não nos diz onde contém a inspiração divina e onde não contém a inspiração divina, nós ficamos sem saber aquilo que deve ser acreditado como regra de fé ou como regra de prática. Não é verdade o que eu estou falando? Inclusive, pode ser até que o ministério acredite que esse verso sobre o uso do véu, no qual você se esforça tanto para defender, que eles não acreditam absolutamente que isso tem inspiração divina. Não é verdade o que eu estou falando? Meu filho. Então veja, por favor, quer defender as doutrinas da congregação? Seja coerente com as doutrinas vigentes, as de hoje. Eu estou defendendo as doutrinas da congregação, a congregação primitiva, tá? Que diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus e é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Você está defendendo as doutrinas vigentes desse ministério que está aí, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, a palavra de Deus é o que sai de suas bocas e, portanto, a Bíblia não serve mais como regra de fé, perfeita regra de fé e prática. Porque é lógico, né? Pode ser que aquilo que você está acreditando não tenha inspiração divina e você dançou. Não é verdade o que eu estou falando? Então veja bem, vamos ver o versículo 2 de 1 Coríntios 11. Tá? Nova versão internacional diz assim: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições. Tradições é a palavra usada, exatamente como eu as transmiti a vocês. Na Almeida Corrigida e Fiel está assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. A palavra tradição, aqui nós encontramos a palavra preceitos, na versão da Sociedade Bíblica Britânica. Ora, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e guardais os ensinamentos conforme vô-los entreguei. Aqui a palavra está traduzida para ensinamentos. Depois, na versão católica, eu encontrei: e eu vos felicito porque em tudo vos lembrais de mim e guardais minhas instruções, tais como eu vô-las transmiti. Versão católica. Então veja, para um crente da congregação, como você se declara ser, você está querendo dar ao uso do véu força de mandamento. Tá? Nós temos nas nossas listas secretas de ensinamento centenas. Quantos deles hoje não valem mais nada? Foram abandonados, caíram no desuso, não se considera mais. Nas próprias listas secretas de ensinamentos está escrito lá que estes eram ensinamentos de uma outra época que hoje não servem mais. Está lá nas próprias listas secretas de ensinamento. Então que conversa é essa de dar força à tradição, preceitos, ensinos, instruções à força de mandamento?
Que conversa é essa? Olha, preste atenção. O Senhor Jesus falou a respeito da tradição, de guardar a tradição e transgredir a palavra de Deus. Presta atenção. O que o nosso ministério está fazendo é valorizar a tradição em detrimento da palavra de Deus. E Jesus condenou severamente isso, porque isso é o que os fariseus praticavam. Jesus disse, ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? O ministério está fazendo isso, meu filho. Se você não sabe, fica sabendo. E Jesus disse também, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição. Então aprenda, meu filho, doutrinas são imutáveis, são para todos os tempos, todas as épocas, todos os lugares. A doutrina não muda. A doutrina não muda. Agora, usos e costumes mudam com o tempo. Mudam com o tempo. As doutrinas bíblicas são chamadas de fundamento dos apóstolos. Nós encontramos isso em Atos 2, capítulo 2, versículo 42, dizendo que os primitivos crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em Efésios, capítulo 2, verso 20, nós lemos que a igreja fora edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, essa doutrina que é imutável, é que nós devemos observar. Usos e costumes, tradições, ensinamentos, preceitos, mandamentos, até mandamentos de homens, devemos respeitar na medida que estas coisas não colidam com o ensino da palavra de Deus. Agora, você veja bem, você pega um versículo lá, o segundo verso do capítulo 1 da carta de 1 Coríntios, para dar força de mandamento ao verso lá do capítulo 11, o verso 6 ou o verso 7. Quer dizer, o verso que você usa para isso aí diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto e aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Então você saca esse verso, tá? E vai usar 212 versos depois para dar força à prática, ao preceito do uso do véu. Entendeu? Quer dizer, um negócio absurdo, fora do contexto, tá? Veja bem, quem quiser usar o véu que use, a igreja que quer ter como preceito o véu, que faça, não tem problema. Agora fazer disso doutrina, e mais ainda, o que é pior ainda, doutrina excludente, tá? Que exclui, que condena, que separa o corpo de Jesus Cristo. Quer dizer, a congregação, porque usa o véu, se apresenta como a virgem escolhida do Senhor e todas as demais são prostitutas, tá? Em função do véu. Isso é diabólico, rapaz. Isso é diabólico, tá? Então veja bem, agora eu vou fazer uma série de vídeos aqui mostrando que você é um cego, tá? Guiado por outros cegos, e vocês todos vão para o inferno. Eu vou provar isso para você, tá? Então veja bem, nós temos o episódio do lava-pés, meu filho. Diz assim, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro,
que lhe disse: Senhor, tu lavar os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todos estáis limpos. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Nesse episódio aí, meu filho, Jesus não somente mandou, mandamento, hein? Presta atenção, é um mandamento, bem como ele deu o seu exemplo. Deu o seu exemplo. Bom, eu pergunto para você, por que o ministério não pratica isso? Por que o ministério não pratica isso? Deveriam praticar. Está cheio, o ministério está cheio de ministros se odiando uns aos outros, né? Deveriam praticar. Veja bem, eu tenho certeza que muito desse ódio, dessa raiva destes homens que há entre uns e outros lá, vão acabariam. Eu já escrevi sobre isso. E o que fez você, Romário? O que foi que você fez? Como foi que você respondeu? Você está lembrado como você respondeu? Eu sei como você respondeu, eu tenho isso anotado. Você falseou a palavra de Deus. Você torceu a palavra de Deus para defender os seus absurdos, a sua heresia. Viu? Você falseou a palavra de Deus. De que maneira você falseou a palavra de Deus? Ora, você disse que todos nós vamos para os cultos com os pés bem lavados e, portanto, não há necessidade de lavá-los dentro do templo, porque todos iam à igreja de banho tomado, com os pés calçados com meias e sapatos. Então, o que você fez, meu anjo? Para quem entende o verso lá, um único verso que fala sobre o uso do véu, tá? Em toda a Bíblia, dar a ele força de mandamento, tá? Você deveria responder de outra maneira, dizer: é verdade, irmão Jair, é verdade mesmo, nós deveríamos praticar isso. Não, você falseou a palavra de Deus. Veja o seu caráter, hein? Veja o seu caráter cristão. Você é crente em coisa nenhuma, e nem da congregação você é, porque você está da atual, né? Que está aí. Porque você diz que, e é mentiroso, porque diz que crê a Bíblia como a infalível palavra de Deus, e diz que está defendendo o ministério que está aí, que nega a Bíblia como a infalível palavra de Deus. É absurdo, né? O episódio do lavar os pés é uma lição de humildade, viu? E se o ministério praticasse isso, essa lição de humildade, muito do ódio, do orgulho, da soberba que vai no coração desses homens iria para o lixo, tá? Eles mudariam a sua atitude em relação uns aos outros, em relação à irmandade, entendeu? É uma lição de humildade. E o que fez você? Você, ó, enrolou a palavra de Deus, sabe? Então é isso aí, você, ó, como esse ministério que está aí, você é cegueta. Ó, enxerga de um olho só.
E esse olho que você está enxergando, ó, ele está virado para lá ainda, ó, tá? Entendeu? Olha, vai se converter, rapaz. Vai se converter, tá? Viu, meu filho? Ó, você conhece o que Pedro falou, ó, e também houve entre o povo falsos profetas. Olha aí. Como entre vós haverá também o quê? Ó. Olha. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos o quê? Falsos doutores, viu, filho? Falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Esse verso aqui está o retrato da congregação e da sua pessoa também. Ó, falsos doutores, hein? Buscando argumentos falsos para defender o indefensável. Tá? Olha, o indefensável, note bem, não é o uso do véu, não, como prática, como preceito. É o uso do véu como doutrina excludente. Doutrinas daquelas que excluem e condenam. Tá? E outra coisa também, ó, veja bem. Introduzirão encobertamente heresias de perdição. O ministério está fazendo isso, meu filho, introduzindo heresias por meio de listas secretas de ensinamentos. Entendeu? Então, introduzindo por meio de listas secretas de ensinamentos as doutrinas de perdição. Está lá na lista. Está lá na lista. Que Jesus Cristo foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição. Está lá na lista de 1969 e de 2009, se não me engano, salvo engano, tá? Olha lá, que depois da ressurreição Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, se a vida toda ele se apresentou como Senhor e como Cristo, né? Esse tipo de ensinamento é uma doutrina que nega o Senhor Jesus como o próprio Salvador, tá? Nega o Senhor que os resgatou, aí, negando a divindade de Jesus Cristo desde o seu nascimento, tornando o Senhor Jesus um farsante, um charlatão, um enganador, porque ele se apresentou como Senhor e Cristo. E a Bíblia dá testemunho disso. Jesus, leia o Evangelho de João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Diz lá o verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A própria eternidade foi feita pelo verbo divino. Isaías fala lá no capítulo 9, verso 14, salvo engano, chamando a criança que haveria de nascer no meio dos hebreus como Pai da eternidade. Você sabe o que quer dizer Pai da eternidade? Olha, filho, não existia eternidade, pois ele criou a eternidade, tá? E chama lá também esta criança de Deus forte. No capítulo 7, Isaías diz, eis que vos dou um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, quer dizer Deus conosco. Viu? Então veja, o anjo anunciou a Maria, por isso o ente que em ti será gerado será chamado Filho do Altíssimo, porque a semente que fecundou o óvulo no ventre de Maria era semente divina. A criança que nasceu, o anjo disse, porá neles o nome de Jesus. Esse Jesus tinha o seu DNA formado 50%, metade do DNA do Deus Criador do céu e da terra, que é Ele mesmo, tá? E a outra metade, o DNA de Maria, da descendência, uma mulher da descendência de Davi, da genealogia de Davi.
conforme profetizavam as Escrituras Sagradas. O verso 14 do capítulo 1 de João diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Viu, filho? Então veja bem, ó, negar o Senhor Jesus, estão negando o Senhor Jesus, e você participando desse rolo todo, viu? Dá uma vergonha na cara querer enganar as pessoas, falseando a palavra de Deus. Falseando a palavra de Deus. E o Senhor Jesus, você vai para o inferno, hein, filho? Se não se arrepender desses ensinamentos diabólicos, você, junto com esse ministério que está aí, vão parar no inferno. Porque o Senhor Jesus disse: se não crerdes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. Você vai perecer nos seus pecados. E o principal deles é esse: negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meu filho? Ó, beijocas no seu coração. Não, irmão Jair, não, nada disso. No coração, ele não gosta, é nas bochechas.